Olá, tudo bem? Iniciamos agora mais um módulo do nosso curso de Juizados Especiais e vamos tratar agora especificamente dos Juizados Especiais Federais, que são regidos basicamente pela Lei 10.259 de 2001 e tem previsão expressa na Constituição Federal, lá no parágrafo único do artigo 98. Além disso, obviamente que nós vamos aplicar as outras leis subsidiariamente, né, ao sistema dos juizados especiais federais, que compõem aí o sistema dos juizados especiais, que é a Lei 9.099 e a lei que disciplina sobre os juizados especiais da Fazenda Pública também, sem esquecer, obviamente, da aplicação subsidiária do CPC quando for cabível. Com relação à competência, vamos verificar lá como que a Lei dos Juizados Especiais Federais estabelece a competência desses órgãos e vai dizer que compete a eles conciliar, processar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, dentro daquelas causas que são de competência da Justiça Federal, as que tiverem até 60 salários mínimos de valor da causa deverão ser processadas pelos juizados especiais federais. E o parágrafo 3º desse artigo 3º estabelece essa competência como absoluta. Diz lá, no foro onde estiver instalada a vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Inclusive, o STJ, num conflito de competência número 68.453, oriundo do Distrito Federal, interpretando essa regra da competência absoluta dos juizados especiais federais, entendeu que não se altera nem mesmo por conta da conexão. Então, se tiver uma ação conexa que tramite numa vara federal e outra ação que tramite no juizado especial federal, não vai haver a reunião dessas causas, quer dizer, a competência não vai se alterar, ainda que haja entre elas a conexão, justamente porque se trata de um critério aí de competência absoluta por disposição legal expressa nesse sentido. O parágrafo 1º do artigo 3º dessa lei vai fazer uma exclusão de causas aí da competência dos juizados especiais federais, para dizer que não se incluem na competência deles as ações referidas no artigo 109, incisos 2, 3 e 11 da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação de terras, as ações populares, as execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. O inciso 2 vai tratar das ações que digam respeito a bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais. O inciso 3, ações para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal. E o inciso 4 vai tratar das causas que tenham por objeto a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. Então a gente vê aqui basicamente as mesmas disposições relativas à exclusão de competência nos juizados especiais da Fazenda Pública, nós temos aqui no âmbito dos juizados especiais federais, né? Com exceção do inciso 3, que trata aí de ato administrativo de natureza previdenciária, que não tem essa previsão lá no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, essas ações aqui descritas no artigo no parágrafo 1º do artigo 3º não se incluem na competência dos juizados especiais federais, ainda que o valor delas seja de até 60 salários mínimos. E o legislador faz essa disposição, assim como faz lá nos juizados especiais da Fazenda Pública, para restringir essas ações nos juizados especiais, justamente que é um procedimento mais concentrado, né? Não é um procedimento tão largo e ele não teria, então, correspondência com essas ações que demandam, ou porque tem um procedimento especial já previsto em lei, ou porque demandam uma discussão mais profunda a respeito do que está sendo discutido e possuem questões mais complexas a serem decididas. O artigo 20 dessa lei vai dizer o seguinte: onde não houver vara federal, a causa pode ser proposta no juizado especial federal mais próximo do foro, definido no artigo 4º
da Lei 9.099 de 95, vedada a aplicação desta lei no juízo estadual. Então aqui está tratando da possibilidade, né, de proposição aí de ação no juizado especial federal mais próximo, de maneira que se tenha, nesse caso, a ampliação do acesso à justiça e não haja restrição do acesso à justiça. E o STJ, em dois conflitos de competência, no conflito de competência 87781 de São Paulo e 91579 da Bahia, entendeu que o artigo 20, ao trazer essa disposição, na verdade ele traz uma faculdade ao autor. Ele não estabelece para o autor aí uma obrigação necessariamente. E tratando sobre conflito de competência, se eventualmente resultar um conflito de competência entre juizados federais e varas federais, ou juizados federais de tribunais diversos, nós temos que entender qual é o órgão competente para análise do conflito de competência. Então, se nós tivermos aí um conflito de competência estabelecido entre juizados especiais da mesma região, o órgão jurisdicional competente para definir esse conflito de competência é a respectiva turma recursal. Então, né, se nós temos aí dois juizados, um de cada subseção judiciária, discutindo, um diz que é competente, o outro diz que é competente também, ou incompetente e incompetente, esse conflito vai ser resolvido pela turma recursal respectiva desta mesma região. Se for um conflito de competência entre vara federal e um juizado especial federal situados na mesma região, quem vai definir esse conflito de competência vai ser o respectivo Tribunal Regional Federal. Isso está previsto lá no enunciado 428 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quando o conflito de competência for entre uma vara federal e um juizado especial federal, ou entre juizados especiais federais de regiões diferentes, o órgão jurisdicional que vai resolver o conflito de competência vai ser o Superior Tribunal de Justiça. Isso é bastante lógico, né? Porque nós temos aí uma vara federal de uma determinada região, imagina uma vara federal da primeira região, e um juizado especial federal da terceira região. Ambos estão se dizendo incompetentes para análise daquele caso. Então, nós temos um conflito de competência. Cada uma desses órgãos jurisdicionais está submetido a um tribunal diferente, né? Um está submetido ao Tribunal Regional Federal da primeira região, outro está submetido ao Tribunal Regional da terceira região. E o órgão, então, logo acima, que aqui estão submetidos esses órgãos todos, é o Superior Tribunal de Justiça. Em razão disso, é que a competência para análise desse conflito de competência vai ser o Superior Tribunal de Justiça, porque é como se ele estivesse definindo aí a competência entre duas regiões distintas, e é ele, então, o órgão competente para analisar essa discussão. E se for uma discussão entre uma turma recursal e um Tribunal Regional Federal, ainda que sejam da mesma região, o STJ também vai ser competente, porque aí ele é o órgão jurisdicional logo acima estabelecido, né, que vai ter a possibilidade de dirimir esse conflito de competência. O artigo 18 vai tratar sobre a composição, né, dos juizados especiais federais e vai dizer que eles vão ser instalados por decisão do Tribunal Regional Federal e o juiz-presidente do juizado designará os conciliadores pelo período de 2 anos, admitida a recondução. O exercício dessas funções será gratuito, diz o artigo, assegurados os direitos e prerrogativas do jurado. Então aqui nós não temos no âmbito da Justiça Federal, dos juizados especiais federais, a figura do juiz leigo, que nós temos lá no âmbito dos juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública. Sobre a capacidade processual, o artigo 6º estabelece que podem ser partes no juizado especial federal cível, que é o que nos interessa. Inciso 1, como autores, as pessoas físicas e as microempresas, e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 9.317 de 96,
e como réis a União, as autarquias, fundações e empresas públicas federais. Basicamente, a mesma disposição que nós vimos lá nos juizados especiais da Fazenda Pública, né? Com a diferença que aqui nós temos como réis a União ou qualquer órgão da administração pública federal, e lá nós tínhamos dos estados, Distrito Federal e municípios, né? E como autores, a mesma disposição, pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempresas, que podem então acionar o Poder Judiciário por meio dos juizados especiais federais. Como nós vimos, o artigo 6º, no seu inciso 1, diz respeito às partes que podem figurar no polo ativo das demandas nos juizados especiais federais. E esse inciso 1 ele faz referência a pessoas físicas e não trata a respeito da capacidade dessas pessoas. Não tem, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais Federais, nenhuma restrição, como há lá na Lei 9.099, de 95, a respeito dos incapazes. A Lei dos Juizados Especiais Federais não restringe. E aí a discussão doutrinária é se é possível que um incapaz proponha a ação perante um juizado especial federal. Aí os professores Marinoni, Mitidiero e Arenhardt dizem que é possível, já que não há uma proibição específica na lei, é perfeitamente possível que os incapazes proponham ação nos juizados especiais federais, não sendo possível, então, a aplicação subsidiária do dispositivo restritivo colocado lá na Lei 9.099 de 95. Já o professor Humberto Teodoro Júnior entende ser impossível a propositura de ação por incapazes no âmbito dos juizados especiais federais, porque ele defende a aplicação subsidiária do artigo 8º da Lei 9.099, que faz essa proibição. Em razão dessa discussão toda, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado número 10 para dizer o seguinte: o incapaz pode ser parte autora nos juizados especiais federais, dando-se-lhe curador especial se ele não tiver representante constituído. Quer dizer, a reunião do FONAGEF entendeu ser possível a propositura de ação nos juizados especiais federais por um incapaz, até mesmo por conta da natureza jurídica das discussões que podem ser levadas aos juizados especiais. Imaginemos lá que um incapaz possa pleitear um benefício previdenciário, por exemplo, né? E nesse caso, ele poderia, sem sombra de dúvidas, propor a ação no âmbito dos juizados especiais federais. E essa parece ser, de fato, a interpretação mais adequada que se dá à ausência de restrição específica prevista na lei específica dos juizados especiais federais, não sendo possível simplesmente transpor a limitação que foi estabelecida na Lei 9.099 para os casos dos juizados especiais federais. Com relação ainda à capacidade processual, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF, editou o enunciado número 82 para dizer que o espólio pode ser parte autora nos juizados especiais cíveis federais. Espólio que não pode ser parte autora no âmbito da Lei 9.099, de acordo com essa interpretação, poderia figurar como parte autora aqui no âmbito dos juizados especiais federais. Com relação à intervenção de terceiro, a gente agora sim tem a aplicação subsidiária prevista lá no artigo 10 da Lei 9.099 de 95, que proíbe a intervenção de terceiros, embora admita o litisconsórcio, mas nós temos que levar em consideração também, da mesma forma como nos outros juizados, o artigo 1062 do Código de Processo Civil, que possibilita, no âmbito dos juizados, de forma expressa, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma das hipóteses de intervenção de terceiro. Então, o que nós temos que entender é que no âmbito dos juizados é proibida a intervenção de terceiro, com exceção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por expressa previsão legal do CPC, lá no seu artigo 1062. Com relação ao Ministério Público, a mesma lógica que se aplica lá nos juizados especiais da Fazenda Pública se aplica aqui aos juizados especiais federais. Não tem previsão expressa na lei sobre a participação, então a gente vai aplicar subsidiariamente o
CPC, obviamente. Tem uma menção a isso, a participação do Ministério Público, que é lá no artigo 14 da lei, no seu parágrafo 7º, que fala da necessidade de intimação do Ministério Público nos casos de pedido de uniformização de jurisprudência. Então, muito embora só haja essa menção ao Ministério Público, se houver, obviamente, interesse individual indisponível discutindo-se nesse processo, ou se houver interesse público, enfim, dentro daquelas hipóteses previstas na lei, o Ministério Público precisa ser intimado para que atue como fiscal da aplicação da ordem jurídica nesse caso. O enunciado número 81 do FONAGEF vai dizer que cabe conciliação nos processos relativos à pessoa incapaz, desde que presente o representante legal e intimado o Ministério Público. Então, permite-se a propositura de ação por incapaz no âmbito dos juizados especiais federais e permite-se, inclusive, a conciliação quando se tratar de interesse de incapaz, desde que esse incapaz tenha representante legal e que ele esteja presente, óbvio, né? E desde que o Ministério Público tenha sido intimado para atuar também como fiscal daquela transação. Com relação à capacidade postulatória no âmbito dos juizados federais, o artigo 10 diz que as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. Então aqui dá a possibilidade, né, amplia essa capacidade postulatória, atribuindo-se essa capacidade tanto aos advogados ou qualquer outro representante que a parte queira apresentar aí, né, para que defenda os seus interesses na causa. O parágrafo único vai dizer que os representantes judiciais da União, das suas autarquias, fundações, empresas públicas, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos juizados federais. Já o enunciado número 83 do FONAGEF vai dizer que esse artigo 10 aí não autoriza a representação das partes por não advogados de forma habitual e com fins econômicos. O que esse enunciado visa bloquear? Os chamados rábulas, os que não são advogados, mas que transformam essa atividade numa atividade econômica e habitual. Quer dizer, não vão ser admitidas essas pessoas que funcionem como representantes. Quer dizer, se a parte for pagar um representante para que haja em nome dela em juízo, é natural então que ela pague um advogado devidamente habilitado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e em tese, então, ela vai ter uma melhor defesa dos seus interesses em juízo, né? Essa possibilidade que o artigo 10 dá, de acordo com esse enunciado aí do FONAGEF, para casos excepcionais, né? Naqueles casos em que a parte não tenha condições de contratar advogado e tenha uma outra pessoa com algum conhecimento que se disponha a auxiliá-la nessa busca pela proteção do seu interesse junto aos juizados federais. Com relação aos atos processuais, o artigo 7º faz menção aí à Lei Complementar número 73 de 93, que é a lei orgânica da AGU, da Advocacia Geral da União, para dizer que os atos de intimação e citação da União vão ser praticados de acordo com essa lei específica, né? Já a citação das autarquias, fundações e empresas públicas, diz o parágrafo único, será feita na pessoa do seu representante máximo, né? No local onde proposta a causa, quando ali instalado o seu escritório ou representação. Se não, ele deve ser citado na sede da entidade. Além disso, nós não temos no âmbito dos juizados especiais federais a citação por edital. O artigo 18 da Lei 9.099 de 95, assim como o artigo 239, parágrafo 1º do CPC, se aplicam subsidiariamente aos casos dos juizados especiais federais, para dizer que um eventual comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação no âmbito dos juizados especiais federais também. O artigo 8º fala que as partes vão ser intimadas da sentença, quando a sentença não for proferida em audiência, né? E elas vão ser intimadas por ARMP, aviso de recebimento em mão própria, vão ser de modo que elas tenham
pessoalmente conhecimento da existência de decisão a respeito da resolução daquele conflito. Já o parágrafo 1º vai dizer que as demais intimações das partes vão ser feitas nas pessoas dos seus advogados ou dos procuradores, né, pessoalmente ou por via postal. E o parágrafo 2º vai dizer que os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petição por meio eletrônico. E aí vai depender da organização de cada tribunal, né? O que a lei quer, de fato, é estimular a facilitação desses meios de comunicação dos atos processuais. O artigo 9º, por sua vez, trata dos prazos processuais e traz aí uma disposição bastante semelhante àquela prevista lá nos juizados especiais da Fazenda Pública, para dizer que não vai haver prazo diferenciado. Nós não vamos contar prazo em dobro para os entes públicos aqui nos processos de competência dos juizados especiais federais. A única exigência é que a citação para que compareça na audiência de conciliação deve ser feita com antecedência mínima de 30 dias. Era isso que nós tínhamos para tratar sobre a parte geral aqui dos juizados especiais federais. Voltamos na próxima aula para tratar sobre petição inicial.